que acontece após a morte? No ciclo ininterrupto da existência humana, desde o momento da concepção até a inevitável despedida final, experimentamos uma jornada marcada por diversas fases que moldam nossa identidade e influenciam nossa compreensão sobre o mundo ao nosso redor. Desde os primeiros suspiros da vida, quando emergimos para o desconhecido com a curiosidade de uma criança, até os anos de juventude, repletos de descobertas e desafios, e finalmente adentrando a maturidade adulta, onde as sementes plantadas ao longo do tempo florescem em realizações e reflexões do que foi a vida. No entanto, mesmo nesse fluxo constante de experiências entre subidas e descidas no caminho que se chama vida, uma incógnita persiste como a única certeza da existência: o que aguarda além do último suspiro. Buscamos compreender as crenças, filosofias e interpretações que envolvem o mistério que ecoa no interior de muitas pessoas. O que acontece quando morremos? Quando morremos, nosso espírito e corpo se separam. Há uma grande quantidade de pessoas que carregam dúvidas a respeito do que acontece após a morte. Alguns acreditam que após a morte, o corpo dorme até o julgamento final, que após a vinda de Jesus, todos serão julgados e, por fim, serão enviados ao céu ou ao inferno. Outros creem que, após a morte, as almas são imediatamente julgadas e enviadas às suas destinações eternas. Há ainda quem pense que, após a morte, as almas são encaminhadas a um céu ou inferno temporário, até a ressurreição e o julgamento final, e em seguida, a conclusão do seu destino eterno. Considerando as várias teorias que circulam, qual é a interpretação mais sólida sobre o que ocorre após a morte? Vamos explorar e ver o que a Bíblia realmente diz sobre esse assunto. A Bíblia apresenta muitas vezes as palavras hebraicas para fôlego e espírito. Quando as pessoas morrem, seus corpos se tornam pó, e o espírito, que é o fôlego de vida, retornará a Deus, de onde veio, assim como foi na criação. No livro de Gênesis 2:7 diz: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente." Mas o que acontece com o nosso espírito depois que morremos? A morte marca o fim da existência vital do ser humano. O corpo, então, passa por um processo de decomposição e se transforma em pó. A respiração, que é o sopro de vida dado por Deus, representa o nosso espírito. Este sim retornará imediatamente a Deus, e nosso corpo físico permanece na sepultura. Podemos entender melhor observando o que aconteceu com aquele ladrão arrependido na cruz, que estava ao lado de Jesus durante a crucificação. Seu corpo morto permaneceu ali, mas seu espírito imediatamente foi salvo e entrou no paraíso com Jesus. No livro de Lucas, capítulo 23, versículo 42 e 43 diz: "Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Jesus lhe respondeu: "Eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso." A Bíblia nos informa que após a morte, os espíritos dos fiéis são conduzidos ao céu devido ao perdão de seus pecados e ao aceitarem Cristo como seu Salvador. Assim como diz em João 3, versículo 16, 18 e 36, "Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece." Para os cristãos, a morte é um processo de deixar o corpo e ir morar junto ao Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 8, diz, portanto: "Temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Então, quando morremos, nosso corpo físico descansa, permanece na sepultura como adormecido.
Após a morte do corpo físico, o espírito continua a existir. O espírito daqueles que são justos é acolhido em um estado de felicidade conhecido como paraíso, e as pessoas passam por um período temporário no paraíso ou no Hades, que significa um lugar de tormento para os ímpios. Hades é o termo grego mais próximo do hebraico Seol. Na maioria das vezes, Hades é utilizado na Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, para traduzir o termo Seol. Todavia, a palavra Hades também é encontrada originalmente no Novo Testamento, o qual foi escrito em grego. Na parábola do rico e Lázaro, Hades pode ser traduzido como inferno, desde que se entenda que não se trata do inferno em seu estado final. Digo o inferno depois do julgamento final, mas sim o inferno em um estado intermediário, antes da segunda vinda de Jesus. Podemos compreender melhor em Lucas 19. A parábola do rico e Lázaro conta a história de um homem rico e egoísta que vivia luxuosamente e um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que ficava do lado de fora do portão do rico, que ansiava comer o que caía da mesa do rico. Após a morte, Lázaro é levado pelos anjos para junto de Abraão, em um lugar de consolo, enquanto o homem rico foi sepultado e após a morte é atormentado no Hades. Mesmo em seu sofrimento, ele chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. O homem rico então pede que Lázaro seja enviado para advertir seus irmãos, mas Abraão diz que eles têm as Escrituras para guiá-los, e não seriam convencidos mesmo que alguém o ressuscitasse dentre os mortos. É possível perceber, à luz das Escrituras, que claramente o espírito ainda possui consciência, mas já está em um estado em que não possui controle. Podemos ver visivelmente como esse homem desejava sair desse lugar, mas não conseguia. Sendo assim, os que já se foram, já estão com Jesus em um estado de paz, livres de aflições, preocupações e tristezas. E aqueles que morreram em pecado, sem conhecimento da verdade ou em transgressão, tendo rejeitado os ensinamentos de Cristo, estão em tormento até a segunda vinda de Jesus, aguardando o julgamento final. Os seguidores de Jesus acabarão vivendo nos novos céus, como está no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia, enquanto aqueles que não creram serão enviados ao lago de fogo. Como podemos ver em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15 nos diz: Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esses são os destinos finais e duradouros de todos, determinados pela escolha de confiar ou não em Jesus Cristo para a salvação. Como diz em Mateus 25, versículo 46, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E no livro de João, capítulo 3, versículo 36, diz: Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Na ressurreição dos fiéis, seus corpos físicos são revividos e glorificados, e então são reunidos com sua alma e seu espírito. Essa reunião completa do corpo
alma e espírito glorificados, será a condição eterna dos fiéis nos novos céus e nova terra. À medida que encerramos esta reflexão sobre o céu, que nossos corações se encham de gratidão e reverência. Que possamos abraçar a promessa do céu com alegria, buscando viver de maneira que honre a Deus em tudo o que fazemos. Que o céu seja não apenas um destino, mas uma inspiração diária que nos motiva a viver com propósito, paixão e devoção. Enquanto continuamos a jornada da vida, que possamos olhar para o céu como um farol que nos guia em meio às tempestades e desafios. Que possamos encontrar consolo na certeza de que o céu é nosso destino final, onde seremos recebidos nos braços amorosos de nosso Pai Celestial. Que possamos compartilhar a alegria da esperança celestial com todos ao nosso redor, convidando-os a se juntar a nós nessa jornada de fé e descoberta. Irmãos, não deixem de curtir, compartilhar e deixar seus comentários sobre esse tema. Juntos, podemos espalhar a mensagem de esperança e fé para um número cada vez maior de pessoas. Agradeço por assistirem e que Deus abençoe cada um de vocês.